Existe algo que é pouco comentado pelo público que consome Jujutsu Kaisen, mas é uma das coisas mais importantes do mangá, o quão sem piedade aquele mundo é. Um mundo onde feiticeiros e maldições batalham entre si sem parar, que gera mortes e danos assombrosos a todos naquele mundo. Mas mesmo assim, os feiticeiros que colocam sua vida em jogo dia após dia conseguem superar esses problemas e se reerguem várias vezes. Hoje todos nós viemos aqui com uma missão. Não falaremos apenas como o mundo de Jujutsu Kaisen é cruel, mas principalmente viemos trazer as mensagens que cada personagem passa, o que cada feiticeiro aprende na visão de cada participante desse vídeo, o que esses personagens ensinam para finalmente superarem suas dificuldades e o mundo ruim que vivem. E tudo começa com o receptáculo. Eu quero refazer o julgamento mais uma vez. Ah, então... você percebeu. Passou perto. É chamado de segunda instância, né? Qualquer acusado que foi sentenciado como culpado e penalizado pelo juiz pode solicitar até 2 novos julgamentos para julgar casos em que não houve declaração de culpado antes. O juiz não vai negar a sua apelação. Anda, mais uma vez. Itadori Yuji é acusado sob suspeita de cometer um assassinato em massa em Shibuya em 31 de outubro de 2018. Sim, eu matei eles. Eu não vou mentir nem tentar negar. Yuji Itadori, o protagonista que foi tão quebrado que chegou ao ponto de se ver apenas como mais uma engrenagem do sistema. Itadori carrega um fardo muito grande dentro de si. Ele carrega um contraste. Itadori é uma pessoa extremamente boa e carrega o mal puro dentro de si ao mesmo tempo. No incidente de Shibuya, quando Sukuna tirou a vida de diversas pessoas usando o corpo do Itadori, ele se considerou culpado por aquilo, mesmo que ele não tivesse culpa das mortes e da destruição. O fato de ter sido o corpo dele já foi o suficiente para ele se sentir sujo, como se fosse ele o responsável por todo aquele caos. A verdade é que o Itadori tem um traço de personalidade muito benevolente. Ele é alguém que quer o bem de todos, alguém que quer sempre ajudar a todos. Mas isso é levado a um nível tão preocupante por parte do personagem que ele se expõe a uma pressão que ele mesmo não suporta. Diferente de outros personagens como o Gojo, que entende quando não pode ajudar e não se culpa por tudo que acontece, Itadori passa o tempo todo tentando resolver o que não pode. Ele se cobra a um nível que nem mesmo o mais forte Satoru Gojo se cobrava. Ele literalmente tenta carregar o mundo em suas costas, mesmo sendo alguém fraco pra isso. E isso teve uma consequência muito grande. Itadori quebrou quando percebeu que não podia ser o salvador definitivo. E logo depois disso, ele se reduziu a uma função. Essa atitude foi uma válvula de escape, porque a definição do Itadori de si mesmo é ser benevolente. Se ele não pode ser benevolente, ele não poderia ser uma pessoa seguindo essa lógica. Quando você atrela sua identidade inteira a uma única virtude, você cria sua própria prisão. Yuji Itadori não queria ser o mais forte por ego. Ele só queria salvar pessoas, ele só queria salvar vidas. Mas quando uma única coisa vira sua razão de existir, qualquer falha vira uma dor infernal. E foi exatamente isso que aconteceu. No Sukuna, ele via o mal absoluto. E em si mesmo, ele passou a ver culpa. E quanto mais ele tentava compensar isso, mais ele se machucava por dentro. Segundo o escritor Franz Kafka, o autor de A Metamorfose, o homem só tem valor se ele tem uma função. E quando ele perde essa função, ele perde o seu valor. Mas essa mentalidade é muito destrutiva. Você não é apenas uma ferramenta do sistema. Delimitar o seu valor com base na utilidade te faz se cobrar um nível e te faz deixar de se ver como humano. Se sua identidade depende exclusivamente do quanto você ajuda, produz ou resolve, no dia que você falhar, e você vai falhar não sendo pessimista, mas isso vai chegar um dia, isso vai acontecer, porque o desgaste vai chegar. Então você vai quebrar de vez, porque não sobra nada além da função. Itadori se reduziu a uma engrenagem porque era menos doloroso do que aceitar que ele é humano, que ele tem limites, que ele não pode controlar tudo. Ele tem a ideia errada que ser o mais forte é carregar o mundo, mas não é isso. Ser o mais forte é entender que você faz parte do mundo, mas você não é o centro de tudo. E que coisas ruins vão acontecer de qualquer jeito, porque faz parte. Mas não é sua responsabilidade corrigir todas elas. No final do mangá de Jujutsu Kaisen, em conversa com o Sukuna, o Itadori reconhece que as pessoas são além de engrenagens. O valor da vida das pessoas vai além disso. Itadori costumava pensar que cumprir o seu papel era o significado de viver. Mas o que realmente define o seu papel nessa vida? Não é uma função que define isso. É você quem define.
pessoas não são ferramentas, então não nascem com papéis determinados. Se prender a essas regras é o mesmo que pedir para viver uma vida infeliz. A razão da infelicidade das pessoas muitas vezes vem delas mesmas, que se prendem a valores sem sentido e a fardos pesados demais para si. Yuji Itadori passou uma boa parte da sua vida acreditando que precisava pagar uma dívida eterna. Só porque ele é o único capaz de carregar a maldição, ele se julgou como um salvador. Mas a força absurda que habitava dentro dele não era dele, era do Sukuna. Ele era apenas mais um garoto que foi jogado em um mundo cheio de tragédias, onde ele foi colocado como o centro de tudo do dia pra noite. Então ele tomou um fardo grande demais para si. Mas em Jujutsu Kaisen Zero acompanhamos uma versão mais madura de Itadori, e também cansada. Nessa versão, ele tá agindo como uma espécie de controle de danos. Agora, Itadori é realmente o mais forte, tem poder e força para carregar o mundo todo nas costas se quiser. Mas ele cansou disso. Ele só faz alguma coisa quando os atuais membros da escola Jujutsu perdem. Ele se sentia frustrado por não poder ajudar a todos, e agora se sente cansado por poder ajudar a todos. Parafraseando o Gojo, ele diz: será que já não tivemos o suficiente de Yuji Itadori? Agora ele sente a solidão e a dor de ser quem resolve tudo. Provavelmente, ele é visto como um objeto ou uma arma, assim como Satoru Gojo era visto. Mas agora, ele abomina isso. Definir as pessoas como engrenagem não faz mais sentido. Definir as pessoas de forma tão simplória assim seria algo que o antigo Itadori, que queria fugir da verdade, faria. Atualmente, ele só entra em ação quando ninguém mais pode agir, porque ele quer que as pessoas também se virem. Ele não quer resolver tudo mais. Ele não carrega mais o caos de ter o Sukuna dentro de si. Agora ele carrega a força para curar o mundo todo do caos. Mas dessa vez, ele não quer ir pelo uso da força. Ele quer buscar paz, criando um mundo sem feiticeiros e maldições. Porém, diferente de outros personagens que tentaram fazer isso de uma forma extrema, ele tenta ir por um caminho mais suave. Afinal, nem sempre ser o mais forte é ser suficiente. Até mesmo o mais forte vai ser insuficiente às vezes. Provavelmente o Itadori tem um trauma da época que ele não podia ajudar. Por isso agora, mesmo sendo forte, ele não ajuda. Ele tem medo de pegar a situação toda pra si, porque tem medo de falhar mais uma vez. E é exatamente aqui que a gente vê a mudança real do Itadori. Não é sobre ele ter ficado forte, não é sobre ele ter substituído o Gojo. É sobre ele ter entendido que tentar ser a solução de tudo foi o que quase destruiu ele. O trauma dele não é só da época que ele era fraco, é do momento que ele acreditou que precisava compensar tudo, que precisava salvar a todos. E esse tipo de pensamento parece nobre, mas ele é extremamente exaustivo, porque parte da ideia que o mundo todo gira em torno de você. No contexto de Jujutsu Kaisen, realmente, uma boa parte do mundo girava em torno do Itadori, porque ele era receptáculo. Mas ele pegou muito pra si disso. Mas isso é uma obra fictícia, e na vida real, você não é responsável por equilibrar tudo. Ninguém é. O Itadori antigo achava que cumprir um papel era o sentido da vida. O Itadori atual entende que papel nenhum define quem você é. Ele não quer ser uma arma, e principalmente não quer viver sob a lógica de quem só tem valor quando está resolvendo alguma coisa. O medo que ele sente não é de ser fraco, é de voltar a se machucar, é de voltar a viver só como uma função. E isso é maturidade, porque assumir tudo de novo seria repetir o mesmo trauma com mais poder nas mãos. Ele finalmente entendeu que ser mais forte não significa absorver todo o caos do mundo. Significa aceitar que você tem limites, que as outras pessoas também precisam crescer, que você não é o centro da equação. O mundo não precisa de um salvador absoluto que resolve tudo. Precisa de pessoas que entendam seus próprios limites. E talvez a real evolução do Itadori não tenha sido o ganho de força, mas sim parar de tentar provar para ele mesmo que ele merecia existir. Eu não quero precisar ter um motivo lógico para te salvar. Mesmo que seja perigoso, eu não quero ver uma pessoa boa como você morrer. Eu tinha minhas dúvidas, mas, afinal, eu tomei uma decisão egoísta levada por emoções. Mas não tem problema. Eu não sou um herói, sou um feiticeiro. E é por isso que eu nunca me arrependi de te salvar. Nenhuma única vez. Entendi. Você é um garoto, espero eu. Então, Fushiguro deve estar pensando bem mais coisas do que eu. Eu não acho que o jeito que você vive a sua vida esteja certo, mas também não acho que esteja errado. Desde o início de Jujutsu Kaisen, a filosofia de Megumi é muito clara. Ele entende a maldade e injustiça presentes no mundo. Então, decide salvar quem considera bom. Não é aquele modelo clássico de heroísmo. Pelo contrário, ele é alguém muito pragmático, direto, extremamente racional. E ao mesmo tempo, alguém que nunca se coloca como prioridade.
Megumi é um personagem extremamente altruísta, disposto a proteger quem precisa, mas existe uma grande diferença entre altruísmo e autodestruição. Uma pessoa que ajuda os outros porque se valoriza é alguém forte, mas uma pessoa que se sacrifica porque acredita que a própria vida não tem valor está apenas desistindo de si mesma. Megumi é aquele tipo de pessoa que em qualquer situação difícil automaticamente se oferece para assumir o peso. Se algo precisa ser feito, ele faz. Se alguém precisa se sacrificar, então ele se sacrifica, sem hesitação, sem pensar duas vezes. Se for por alguém bom, então está tudo bem. À primeira vista, isso parece uma qualidade. Alguém disposto a dar a própria vida pelos outros. Soa como a definição de um herói. Mas existe uma diferença muito grande entre altruísmo saudável e falta de amor próprio. O psicólogo Nathaniel Branden, conhecido por seus estudos sobre autoestima, dizia que a forma como uma pessoa se enxerga determina até onde ela acredita que pode chegar. Segundo ele, pessoas com baixa autoestima evitam ocupar posições de destaque, aceitam papéis menores do que merecem, se colocam constantemente em situações de sacrifício e, principalmente, costumam ter muita dificuldade de enxergar seu próprio valor. Não porque não tenham potencial, mas porque, no fundo, não acreditam nele. E Megumi é exatamente assim. Ele é extremamente talentoso, usuário da técnica das 10 sombras, um feiticeiro com potencial absurdo, alguém que o próprio Gojo acredita que pode superá-lo. Mas Megumi nunca age como alguém que tem esse poder. Ele entra numa batalha já aceitando que, se for preciso, ele vai ser o primeiro a cair para que os outros continuem lutando. E essa mentalidade aparece várias vezes na história. Megumi não luta pensando em vencer, ele sempre luta pensando em como resolver a situação. E se isso custar sua própria vida, está tudo bem. E é exatamente isso que Satoru Gojo critica nele. Gojo diz que Megumi não perde porque é fraco. Ele perde porque sempre entra nas lutas preparado para se sacrificar. Enquanto outros lutam convictos que podem ganhar, no fundo, ele sabe que se sacrificar é uma opção. Durante sua luta contra o espírito amaldiçoado de nível especial, temos um vislumbre de como seria o Megumi sem se autolimitar. Pela primeira vez, ele para de pensar em sacrifício, ele para de agir como uma peça descartável e começa a lutar como alguém que quer vencer. Não por orgulho, mas porque ele finalmente se permite acreditar em si mesmo. Ele ativa sua expansão de domínio, mesmo que ainda incompleta. Ele arrisca, aposta em si mesmo. E naquele momento, ele não parece alguém pronto para morrer, e sim alguém pronto para evoluir. E o interessante sobre isso é que, sem perceber, muita gente vive exatamente assim. Pessoas talentosas que nunca acreditam no próprio potencial. Pessoas inteligentes que sempre acham que os outros são melhores. Elas não se colocam como protagonistas da própria vida, se colocam como coadjuvantes, como se fossem feitas para apoiar o sonho de outras pessoas, mas nunca para realizar o próprio sonho. A psicóloga Christine Neff, uma das principais pesquisadoras sobre autocompaixão, descobriu em seus estudos que pessoas com baixo amor próprio tendem a se sacrificar excessivamente, subestimar suas conquistas, aceitar situações onde são desvalorizadas e, principalmente, desistir mais rápido diante de desafios. E, novamente, é como o exemplo anterior, não é pela falta de capacidade, mas pela falta de crença em si mesmo. É como se o maior inimigo dessas pessoas não fosse o mundo, mas sim a própria mente. Megumi nunca foi fraco, ele só nunca acreditou em si mesmo. Se ele tivesse a mesma mentalidade de personagens como Yuji Itadori ou até de Satoru Gojo, talvez ele fosse um dos mais fortes da obra, porque ele tem tudo: talento, técnicas, inteligência. O que falta é se enxergar como alguém digno de vencer. E essa talvez seja a maior lição que o personagem deixa. O seu potencial não depende só das suas habilidades. Depende da forma como você se enxerga. Se no fundo você acredita que não merece vencer, você sempre vai encontrar um jeito de perder, mesmo quando tinha tudo para ganhar. Esse lugar é inútil para alguém como eu.
Mas pra ele, alguém com potencial vai ser um pouco melhor. Eu não ligo mais. Ei, qual é seu nome, moleque? Fushiguro. Não é Zenin, então? Sorte é a sua. Toji Fushiguro não nasceu apenas fora de um clã. Ele nasceu fora do mundo. Desde o início, sua existência foi marcada pelo exílio. Não um exílio físico, mas um exílio social. Ele é do clã Zenin, um dos 3 grandes clãs de feiticeiros, e não possui alguma energia amaldiçoada. E isso, em um clã de feiticeiros, equivale a não existir. Ele cresce ouvindo que não serve, que não vale, que não pertence. O clã Zenin não apenas o rejeita, ele o molda como um erro vivo. Essa rejeição não o destrói imediatamente, ela o empurra para fora, ensinando que sobreviver exige distância. Sistemas injustos sobrevivem porque parecem normais para quem se beneficia deles. O primeiro exílio de Toji é o social. Ele aprende desde cedo que não existe espaço para ele dentro das estruturas tradicionais. O mundo dos feiticeiros funciona com hierarquia, linhagem e energia, tudo que ele não tem. Ao invés de lutar por aceitação, ele abandona o sistema. Esse abandono não é liberdade, é uma expulsão disfarçada. Toji é um corpo solto, sem lar, sem nome e sem futuro. O segundo exílio de Toji é o existencial. Toji não pertence ao mundo comum nem ao mundo amaldiçoado. Ele circula entre ambos como um fantasma, invisível demais para ser reconhecido e concreto demais para ser ignorado. Essa posição intermediária o isola profundamente. Ele vive sem propósito declarado, sem crença e sem promessa. Ele não espera redenção nem castigo, apenas age. Ele trabalha como mercenário, ganha dinheiro, perde tudo e repete. O vazio não é algo que ele tenta preencher, é algo que ele aceita. Em um mundo onde poder vem do espiritual, ele confia apenas no físico. Força, velocidade, instinto. Ele reduz a vida ao que funciona graças à restrição celestial. Esse materialismo extremo é uma resposta direta ao desprezo que sofreu. Se o mundo só respeita resultados, ele se torna resultado puro. Não há honra em suas ações, nem narrativa heróica, apenas eficiência. Violência para ele não é prazer nem ódio, é linguagem. Ele fala com o corpo porque o mundo nunca quis ouvi-lo. Cada luta é uma afirmação silenciosa de existência. Ele prova que mesmo incluído ainda pode ferir o sistema. Toji não quer destruir o mundo dos feiticeiros. Ele quer mostrar que ele nunca foi suficiente. O ponto mais trágico do exílio dele surge na paternidade. Megumi representa tudo que ele acredita não poder ser. Um pai presente, um guia, alguém que constrói ao invés de abandonar. Toji ama o filho, mas acredita que sua ausência é um favor. Esse pensamento revela o quanto o exílio se internalizou. Ele não foge apenas do mundo, foge de si mesmo. No fim, Toji é uma tragédia moderna. Ele entende o sistema, mas não acredita nele. Sabe que nunca vencerá de verdade, mas também se recusa a pedir lugar. Ele caminha sozinho, não porque é forte, mas porque aprendeu que pertencer sempre teve um preço alto demais. Seu exílio não é um erro narrativo, é uma mensagem. Toji nasceu para mostrar o que acontece quando o sistema decide que você não tem valor. Alguns se quebram, outros tentam mudar o mundo. Ele apenas aceita, ele sobrevive fora de tudo e paga o preço disso todos os dias. Seu destino não é redenção nem queda, é permanência no vazio. Talvez essa seja a forma mais honesta do exílio. Toji não busca sentido porque aprendeu que o sentido sempre foi usado contra ele. Ideais, tradições, promessas, tudo serviu como ferramenta de controle. O exílio não vira proteção. Quando nada te espera, nada pode te decepcionar. Essa lógica dura explica seu comportamento frio e calculado. Ele age como quem não deve nada ao mundo, nem lealdade, nem esperança. Esse reconhecimento silencioso torna sua história ainda mais triste. O exílio absoluto não é estar sozinho, é acreditar que sempre será assim. Toji não sonha com mudanças, ele apenas continua andando.
Esse movimento constante é fuga de sobrevivência ao mesmo tempo. No fim, Toji Fushiguro representa o homem que foi empurrado para fora e decidiu não voltar. Seu exílio não perde compreensão, ele apenas existe como um aviso silencioso. Sistemas criam monstros quando recusam humanidade, e alguns desses monstros não querem vingança, querem apenas distância. Toji é um resultado final dessa lógica. Um homem forte demais para ser aceito, humano demais para ser descartado, condenado a viver fora de tudo até o fim. Esse fim não chega como surpresa, mas como confirmação. Ele nunca esperou salvação porque aprendeu que esperar dói mais do que perder. Seu silêncio final não é arrependimento, é coerência. Ele viveu fora do mundo e morreu da mesma forma. O exílio então se completa. Não há retorno nem lição clara, apenas a constância fria de que alguns nunca terão lugar. E Toji Fushiguro aceitou isso antes de todos os outros. Esse é seu peso, sua força e sua condenação eterna. Ele caminha como sombra na história, não para ser lembrado, mas para mostrar o custo humano da exclusão total. Esse é o verdadeiro significado do exílio de Toji Fushiguro. Eu poderia ter atacado o receptáculo de plasma primeiro, mas é perigoso demais revelar os 6 olhos. Cale a boca! Isso é restrição celestial, certo? Como nós, revelando certas informações, pode realmente te dar uma vantagem, eu sei disso. Mas isso não é o que eu quero saber. Então como você sabia da entrada das tumbas? Nós cuidamos para não deixar nenhum rastro para trás. Humanos não deixam mais do que sua energia amaldiçoada, lembra? Cheiros e pegadas, por exemplo. Meus 5 sentidos são afiados graças à minha falta de energia amaldiçoada. Entendi. Isso resolve as coisas. Agora morra! Mas vocês, com todas suas bênçãos, perderam para um primata como eu que nem sequer usa Jujutsu. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que elas param de fazer perguntas, não porque encontraram as respostas, mas porque acreditam que já entenderam tudo. E esse é o ponto onde o perigo real começa, porque o maior risco não é o mal óbvio, é o bem que nunca mais aceita ser questionado. Suguru Geto não nasceu vilão, ele nasceu acreditando que estava salvando o mundo. Ele acreditava em propósito, em proteger os mais fracos e em lutar pelo que é certo. Mas existe uma linha invisível que separa convicção de fanatismo, e o mais assustador é que ninguém percebe quando atravessa. Hoje nós não vamos falar sobre poder, vamos falar sobre algo muito mais perigoso, quando o ideal deixa de servir à realidade e começa a exigir sacrifícios em nome dele, porque nem todo ideal é positivo, e alguns dos piores caminhos começam com boas intenções. O Geto não se tornou esse cara quebrado porque ele era fraco, ele quebrou porque viu demais. Como feiticeiro Jujutsu, sua função era bem clara, eliminar maldições para proteger pessoas comuns. Mas o que poucos entendem é o custo psicológico dessa missão. Ele enfrentava sofrimento constante, violência constante e sacrifício também. E no final, o mundo não mudava, as maldições continuavam surgindo, as pessoas continuavam causando sofrimento, o ciclo parecia infinito. E aqui nasce a primeira fissura. Quando alguém começa a acreditar que está lutando por algo maior, mas não vê resultado, a mente procura uma explicação. Alguns encontram a esperança, outros começam a procurar culpados. O Geto era extremamente simpático, ele se importava, mas existe um perigo escondido na simpatia sem limites. Quando você sofre demais pelo mundo, você começa a querer consertá-lo à força. Aos poucos, o que antes era a proteção virou um julgamento, e o julgamento vira separação. Ele começou a enxergar o mundo dividido, quem merece viver e quem é o problema. E esse é o início de quase toda a radicalização. Não começa com ódio, começa com uma lógica aparentemente irracional. Se eliminarmos a fonte do sofrimento, o sofrimento acaba. Parece simples, parece eficiente, parece até justo, mas é exatamente aqui que o ideal deixa de ser positivo. O problema nunca foi o Geto querer melhorar o mundo. O problema foi acreditar que existia uma solução perfeita. Ideais absolutos são perigosos porque não toleram imperfeições. Eles não aceitam dúvidas, não aceitam nuances, não aceitam humanos sendo humanos. Quando alguém acredita possuir a visão correta do mundo, tudo
começa a ser reinterpretado para sustentar essa narrativa. A realidade deixa de ser algo a ser observado e passa a ser algo a ser moldado. Filósofos como Friedrich Nietzsche já alertavam: quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um. Porque a obsessão por um ideal pode lentamente transformar o herói naquilo que ele combatia. Quanto mais alguém se apaga a um ideal extremo, mais solitário ele se torna, porque ninguém consegue acompanhar uma visão absoluta. Amigos começam a parecer ingênuos, aliados parecem fracos e o mundo inteiro começa a parecer errado. E quando isso acontece, a pessoa deixa de dialogar e ela passa a executar. O Geto não acreditava que estava errado, ele acreditava que era o único disposto a fazer o necessário. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da mente humana, quando você acredita que sua intenção justifica qualquer ação. O caminho do Geto não foi caótico, foi extremamente lógico, passo a passo, decisão após decisão. Cada escolha parecia coerente dentro da visão que ele construiu, e é isso que torna tudo assustador, porque o perigo raramente parece racional para quem está dentro dele. A mente humana busca sempre a consistência. Quando adotamos um ideal, começamos inconscientemente a filtrar tudo que contradiz essa visão, e lentamente, sem perceber, a pessoa deixa de mudar e começa a passar a defender. A história do Geto não é apenas uma tragédia, é um alerta, porque todos nós criamos ideais sobre sucesso, sobre disciplina, sobre justiça, até sobre quem devemos ser. Mas existe uma diferença entre usar um ideal como direção e usá-lo como prisão. Ideais positivos evoluem com novas informações, permitem dúvidas e aceitam ajustes, mas ideais perigosos exigem a perfeição, rejeitam críticas e transformam pessoas em obstáculos. A verdadeira maturidade não está em ter convicções inabaláveis, está em saber revisá-las. O maior risco não é seguir um ideal, o maior risco é parar de questioná-lo. O Geto não caiu porque perdeu o propósito, ele caiu porque acreditou demais nele. Porque quando o ideal deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma identidade, você para de avaliar se ele ainda faz sentido, você apenas continua. E esse é o ponto que separa crescimento de destruição. Ideais são importantes, eles dão a direção, eles dão significado, eles ajudam você a suportar momentos difíceis, mas ideais não são verdades absolutas, eles são mapas, e mapas precisam sempre ser atualizados. A lição aqui não é abandonar os seus valores, é aprender a observá-los com consciência e perguntar: isso ainda está funcionando? Isso ainda ajuda pessoas ou apenas protege o meu ego? Eu estou buscando evolução ou apenas tentando provar que estou certo? O erro do Geto não foi querer melhorar o mundo, foi acreditar que sua visão não precisava mais ser revisada. E isso acontece fora do anime o tempo todo. Pessoas começam querendo ser melhores, mais disciplinadas, mais fortes, mais justas, mas aos poucos deixam de crescer e passam a defender uma versão rígida de si mesmas. E quando alguém para de questionar o próprio caminho, ele deixa de evoluir. A verdadeira força não está em nunca mudar, está em ter coragem de ajustar a rota mesmo depois de investir tanto nela. Porque o ideal certo não é aquele que nunca falha, é aquele que permite que você continue humano. Aquele humano que aceita dúvidas, que permite aprendizado e que não transforma pessoas em inimigos só porque elas pensam diferente. No final, a pergunta mais importante não é qual é o seu ideal, mas sim seu ideal está te tornando mais consciente ou apenas mais inflexível. Porque nem todo ideal é positivo, e às vezes a diferença entre herói e antagonista é apenas a capacidade de continuar questionando a si mesmo. Você chegou atrasado, Satoru. E pensar que você me daria um checkmate. Por acaso, a minha família está segura? Com certeza. Todos eles conseguiram escapar. Você também mandou os de Kyoto, não é? Você mandou aqueles dois especificamente para que eu os derrotasse e ativasse a explosão do Okotsu, certo? Eu confiei em você. Confiei que alguém com tantos princípios não mataria jovens feiticeiros sem nenhum motivo. Confiar. E pensar que você ainda sentia algo assim por mim. Eu estou devolvendo isso. O caso da escola foi coisa sua também? Eu acho. Você é uma causa perdida mesmo. E então, últimas palavras? Não importa o que as pessoas digam. Eu odeio todos esses primatas. Mas eu nunca guardei nenhum ódio das pessoas na escola Jujutsu. É porque em um mundo assim, eu só não consigo rir do fundo do meu coração. Pelo menos no fim me amaldiçoe um pouco. A onipotência não é uma virtude humana, se torna uma condenação ontológica. Imagine possuir a visão de um deus, mas assistir paralisado à ruína daquilo que se ama. Ser o sustentáculo invisível de uma realidade que,
por definição, jamais poderá te tocar de volta. O mundo confunde poder com liberdade, mas o ápice não é livre. O ápice é uma prisão solitária. Hoje não extrairemos a glória do poder, e sim a tragédia silenciosa de quem foi condenado a ser o teto do mundo. Todo mundo lembra da frase: entre o céu e a terra, eu sou o único honrado. Parece arrogância, certo? E é mesmo, porém também é uma sina. No momento em que Satoru Gojo despertou contra Toji Fushiguro, ele deixou de ser um humano e se tornou um fenômeno. Aquele prodígio que sentia raiva, frustração e cansaço dependia do seu único amigo para ser o mais forte. Nós somos os mais fortes. Se tornou inexistente. A responsabilidade dele deixou de ser proteger seus amigos e passou a ser manter o mundo girando. Quando você se torna o mais forte, você perde o direito de ser fraco. Você perde o direito de errar. Imagine acordar todo dia sabendo que a segurança de milhões de pessoas depende exclusivamente do seu humor, da sua presença. Ele se tornou o sustentáculo do mundo. Ele permitiu que todos nós pisássemos em terra firme, mas o preço foi nunca mais poder descer de lá. E isto é proveniente do infinito. A técnica que faz com que nada toque ele é a defesa absoluta, mas psicologicamente é a solidão absoluta. Gojo está sempre ali, visível, sorrindo, brincando, mas ele é intocável. E não falo só de socos ou chutes, falo de conexão. Quanto mais forte ele ficava, mais a barreira crescia. A responsabilidade cria um abismo. As pessoas pararam de olhar para ele como Satoru e passaram a olhar para ele como o mais forte. Ninguém pergunta para o escudo se tá cansado de apanhar. Essa é a maldição. Está cercado de admiradores, porém não tem ninguém ao seu lado. Ele protege a todos, mas quem protege ele? A resposta está na maior tragédia da vida dele. Paradoxo de Getsuguru, o seu único e melhor amigo. Os mais fortes, a dupla dinâmica. Gojo tem os 6 olhos, ele vê energia em nível atômico, processa informações infinitas. Ele é praticamente um deus na Terra, mas toda essa onipotência não serviu de nada para salvar a única pessoa que importava. Não foi capaz de enxergar o que estava bem diante de seus olhos, um amor que se perde na escuridão. Ele aprendeu da pior forma possível que força bruta não conserta corações quebrados, pois eu só consigo salvar aqueles que querem ser salvos. Essa frase que ele diz é notória, é a admissão da derrota, o momento em que sua arrogância desmorona e a responsabilidade dele falha. Ele podia esmagar exército, mas não podia impedir seu melhor amigo de se perder na escuridão. Ser o mais forte não significa que você pode tudo. Significa apenas que você é o único que vai sobrar para enterrar os que não conseguiu salvar. Afinal, ele é o mais forte por ser Satoru Gojo ou é Satoru Gojo por ser o mais forte? Por que ele virou professor? Já se perguntou isso? Ele poderia ter acabado com os velhos do alto escalão em minutos. Tirar um tradicionalista do poder é fácil, mas aí o ciclo nunca termina. Gojo escolheu ensinar. Por quê? Porque ele cansou de ser o único. A verdadeira responsabilidade que ele assumiu não foi lutar contra maldições, foi criar o futuro. Ele olhou para Yuji, Yuta, Megumi e Hakari e não viu alunos, viu a saída da solidão. Ele queria criar uma geração que não precisasse dele, uma geração que pudesse caminhar ao lado dele, não atrás. O sonho dele era ser superado, porque se alguém o superasse, ele finalmente poderia descansar o céu que segurava. Em suas cartas entregues a Itadori, eram provavelmente essas palavras que ele queria ter dito, pois ele mesmo não teria a coragem de dizer isso pessoalmente a seus alunos. O mais forte, o mais arrogante, que pela primeira vez cogitou a derrota, uma forma bem vergonhosa de ser lembrado na visão dele. A mesma coisa que ele quis mostrar a Sukuna. Ser o mais forte é tão solitário. Então, para evitar a solidão, foi preciso construir de baixo para cima. E chegamos ao final, o aeroporto. Muitos acharam estranho dele elogiar o Sukuna ou pedir desculpas, mas pense bem, pela primeira vez na vida, ele não era o deus intocável, ele era apenas Satoru, um cara que amava lutar, alguém que não precisava mais se preocupar com ser o mais temido ou o mais adorado. Naquele momento, sem a responsabilidade do mundo nas costas, ele pôde finalmente ser humano de novo. Ele lutou sem saber se venceria. A morte não foi uma punição para Gojo, foi a carta de alforria. Ele morreu sem odiar ninguém. Ele olhou para trás, viu que seus alunos estavam prontos e finalmente soltou o peso. E é nesse momento que a sua frase, nesse exato momento, o mundo parece perfeito, faz mais sentido. Não porque o mundo estava salvo, mas porque, pela primeira vez, ele não precisava salvá-lo sozinho.